Liga, que coisa interessante. Lá no fundão, aqui onde tá apontando o meu dedo, nessa parte mais branca, tá Santo Tomé das Letras. Aqui nas montanhas de Santo Tomé, em algum canto aqui, tem a pirâmide, que é tradicional lá, que é cultural a galera ir lá pra ver o pôr do sol. E o que que acontece? O sol se põe ali atrás, ó. Ainda não se pôs, na verdade tá ali, ó. Ainda não se pôs totalmente. Só que daqui já não dá pra ver direito, porque tem esse pedaço de terra aqui. Se cortasse essas árvores, essas terras aqui, ainda ia ver o sol mais ou menos isso aqui, antes de chegar na linha do horizonte lá embaixo. Ou seja, daqui ainda tá sendo pôr do sol. Lá em São Tomé, provavelmente, pelo horário, agora são exatamente 6h25, então talvez ainda não tenha tido também o pôr do sol lá, porque lá é mais alto que aqui. A altitude lá é um pouco mais alta do que a daqui. Eu não sei exatamente quanto, mas é. Então talvez de lá ainda esteja para ver o pôr do sol. E aí, tipo, se tivesse lá em São Tomé, vendo o pôr do sol, a hora que acabar o pôr do sol lá, se pudesse voar igual super-homem, etc, e viesse para esse ponto aqui, ainda ia ver a do outro lado aqui dessa montanha, ainda ia ver o pôr do sol de novo. Olha que interessante como as coisas são. E isso que daqui a São Tomé é mais ou menos 1 hora de viagem por aí, se eu não estiver enganado. Pouco mais de 1 hora, na verdade. Que daqui a Três Corações, que é uma cidadezinha que tá aqui embaixo, ó. Aqui é Três Corações. Daqui a Três Corações é menos de meia hora. De Três Corações a Santo Tomé é mais ou menos uns 40 minutos, dependendo do trânsito, do carro, da estrada, etc. Então, olha como que as coisas são interessantes. E é uma distância curta, né, de poucos quilômetros. Agora, lá no fundo, pena que não vai dar pra ver, lá no fundão, do outro lado, tá Varginha, que é 80 quilômetros daqui lá. Claro, em linha reta daqui desse ponto até lá, não sei se dá 80 quilômetros, mas aqui da saída da cidade até a entrada da cidade de Varginha lá dá mais ou menos 80 quilômetros, estou arredondando. Então vamos supor que em linha reta daqui até Varginha também desce 80 quilômetros. Então, assim, pegando todo o contorno aqui, daqui até Varginha, tudo que der 80 quilômetros, no raio de 80 quilômetros, tudo que está aqui em volta. Três Corações, Varginha, Cambuqueira que está aqui para baixo, não dá para ver. Santo Tomé, as cidadezinhas ali no entorno de Santo Tomé. Aqui para trás tem, se eu não me engano, São Lourenço. Se eu não me engano, é mais ou menos por aqui que fica, aqui para trás dessas montanhas. Mas no raio menor que 80 quilômetros, que daqui a São Lourenço é 40 e poucos quilômetros. Então imagina, tipo, todas as direções aqui, sei lá, 10, 20 cidadezinhas. Todas as 10, 20 cidadezinhas, sei lá, somando a população de todas essas cidadezinhas, digamos só um número ilustrativo, só um número assim para ter um exemplo, não é um número correto, nem estou fazendo de cabeça as contas das populações, que eu nem sei de cor, não sei de cabeça todas as populações das cidades, mas supondo que a soma desse, sei lá, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Então, por que eu estou falando essa conta? Imagina, 1 milhão de pessoas nesse raio, no raio de 80 quilômetros aqui, uma circunferência, né, de 80 quilômetros de volta aqui, umas 20 cidadezinhas mais ou menos e tal. Como que era na época do Império, como que era na época dos faraós, na época do imperador de Roma e tal. Imagine que você é o faraó, que você é o imperador de Roma. E aí você constrói aqui a sua cidade, o seu ponto aqui, a sua cidade, seu castelo, seu reinado e tal. E todo mundo, todas essas 500 mil pessoas, todo esse 1 milhão de pessoas que moram espalhadas nessas 20 cidadezinhas ao redor desses 80 quilômetros que dá a fronteira do seu reino, do seu império, te obedecem. Fazem tudo que você manda sem questionar. Porque questionar o faraó é um pecado, é um crime. É um afronto, é um desrespeito. Então você não pode questionar o faraó. Tudo que o faraó faz. Então ninguém pode questionar tudo que você, como faraó, tudo que você, como rei, ou como imperador, ou como ditador e tal, tudo que você manda, os outros têm que fazer. Era assim que funcionava na época durante todo o Império Romano e várias outras épocas de reinados e outros reinados também. Inclusive em Portugal, né? Na época que Portugal descobriu aqui o Brasil, era o rei de Portugal, que ele era dono das terras, mandou alguma tripulação lá dos navios dele para exploradores, para buscarem mais riquezas para Portugal, mais terras, etc e tal, mais recursos, porque Portugal estava em guerra com o reinado de Portugal contra o reinado da França, contra o reinado de outros países, contra outros reis que queriam ter aquele território, tanto que Portugal é do tamanho que é hoje e a França é do tamanho que é hoje por causa disso. E aí, continuando a história, né, o que rola? O reinado virou o país.
Só que antes do reinado virar país, o Brasil pediu independência. O Brasil não quis mais ser parte do reinado de Portugal, quis ser um país independente. Se o Brasil tivesse ficado quieto, quando Portugal virou, deixou de ser reinado e se tornou país, todo esse território aqui que é do Brasil seria território de Portugal. Seríamos Portugal, seríamos portugueses, teríamos nascido em Portugal, na parte tropical de Portugal, na parte tropical da Europa, no novo continente. Olha que doideira. Cristiano Ronaldo estaria jogando com o Ronaldinho, com o Neymar, com o Ronaldo Fenômeno na nossa seleção, defendendo a nossa seleção, nos nossos estádios, jogos da UEFA, jogos da Champions, etc e tal. Ganhando em euro, estaremos recebendo em euro, nossa economia seria o euro, seria a economia de Portugal. Viveríamos com os costumes de Portugal, ou seja, cantar o hino de Portugal, falar o português de Portugal daquele jeito que eles falam, e a cultura deles de ser direto, de ser literal, né? De ser objetivo, igual você vai no bar em Portugal, vai no restaurante e tal, você pergunta, tem ketchup? Ou tem guardanapo? Qualquer coisa. O garçom fala, tem. Porque você perguntou se tem. O garçom falou, beleza, tem. Se você quiser, você fala, por favor, traz o guardanapo, por favor, me traz o ketchup e tal. Aí o garçom te traz. Então, assim, eles são totalmente literais em tudo. Nós teríamos essa cultura de ser assim. Se o desgraciado lá de Dom Pedro não tivesse pedido independência ou morte, tivesse ficado calado, de boca fechada. Ele fudeu o Brasil muito mais que o Lula, Bolsonaro e todos os presidentes juntos. Imagina você ganhar em euro, receber em euro, ter a cultura de Portugal e tal. Nessas terras, nesse clima. Olha que doideira, né? E também serve muito pra galerinha do mimimi de hoje em dia, galerinha mimimizenta, também pra finalizar o vídeo, tô lembrando. Esse negócio que eu falei no começo do vídeo, de você ser o imperador, de você ser o ditador, de você ser o dono de todas as terras e falar para todos viverem sobre as suas regras, sobre as suas leis, sobre os seus conceitos, ideologias políticas, religiosas, o que você acha certo, o que acha correto e tal. Isso daí é coisa de ditador, né? Todo mundo sabe. E esses militantes aí são ditadores, eles querem impor justamente isso. Querem que todos se curvam a eles, que o mundo se adapte a eles. Que o mundo seja como eles querem que o mundo seja, e não como o mundo é. É uma doideira isso, né? Aquele negócio, quem mais cobra respeito é quem menos respeita os outros, é quem menos se dá ao respeito. Quem mais cobra empatia é o que menos tem empatia, porque ele não aceita a opinião do outro, não aceita a opinião do outro ser diferente da dele, não aceita que o outro é um pouco diferente dele por isso ou por aquilo. Sendo que se você não aceita a pessoa que é diferente, você não cresce, você não evolui. Porque você não pode se cercar só de pessoas que te apoiam, que tudo que você fala, igual na época do Imperador Faraó, tudo que ele falava, o povo tudo apoiava, tudo baixava a cabeça, todo mundo concordava, ninguém questionava, ninguém fazia nada. Não pode ser assim, porque você não evolui. É bom você se cercar de pessoas que têm opiniões diferentes da sua. Você ouvir por que a opinião das pessoas é diferente da sua. Se a opinião da pessoa lá pode conviver, pode coexistir com a sua numa boa, em paz. Vocês podem discordar e continuar amigos. Continuar conversando civilizadamente, educadamente, apesar de ter opiniões diferentes. É igual torcer para times diferentes, ter religiões diferentes, ser de raça, de gênero, etc. Tudo diferente. Mas continuar podendo conversar numa boa, ser amigo, trocar ideia, etc. Independente da opinião e quem votou e tudo mais. Pense nisso. Paz para todos. Fui.